Olá, povo de Deus, olá, povo querido, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a todos. Estamos passando aqui no nosso canal, deixando mais uma aula abençoada, onde eu vou tratar o tema que o lugar não te impedirá. Eu creio que você vai aprender muito com essa aula. Eu creio que você vai tirar muitas dúvidas da sua mente e também vai parar com muita balela. Que hoje, qualquer coisinha, o povo está querendo mudar de igreja, tá achando que o problema está no lugar, quando na verdade não está. Acompanhe esse vídeo, acompanhe essa aula, não esquecendo, se inscreve no nosso canal, aí deixa um comentário, deixa o seu like, tá ok? E compartilha para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Vamos para a aula. Então, meus queridos, estamos aqui para trazer mais um conteúdo importantíssimo da palavra de Deus. Nós temos em mente algumas convicções que muitas das vezes não condizem com as Escrituras e o que a Bíblia nos diz e nos ensina e também nos afirma. Eu quero, através dessa aula, trazer um pouco de esclarecimento e também abrir a sua mente acerca um pouco desse conceito. O tema da nossa aula é O lugar não te impedirá. Eu quero tratar aqui nessa aula algumas questões que envolvem muito essa área de que, por exemplo, aqui não é o lugar, não está dando certo, eu creio que Deus já terminou meu tempo aqui, eu creio que eu tenho que procurar outro lugar, aqui está impedindo meu ministério, aqui está impedindo a minha chamada, aqui está mudando muita coisa na minha vida e eu não estou gostando dessa mudança. E você acha que esses pensamentos e essa decisão vai ser uma decisão correta, mas algumas vezes pode atrapalhar o projeto de Deus para a sua vida. Deus costuma trabalhar em meio a situações difíceis. Deus costuma e prefere, eu afirmo biblicamente isso, dizendo que Deus sempre gosta de resolver problemas e Deus sempre gosta de criar grandes homens, grandes ministérios em situações bem difíceis. O que não seria de Moisés sem o Mar Vermelho. Hoje, em uma escola, quando você fala sobre o Mar Vermelho que se abriu, todo mundo logo lembra de Moisés. Hoje, em uma escola, quando se fala sobre a arca que suportou o dilúvio, todo mundo lembra logo de Noé. Então Deus quer fazer por meio desse problema que está na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua igreja, uma grande história. E o nome que Deus quer que seja lembrado seja o seu. Eu quero iniciar essa aula com o texto base de Gênesis capítulo de número 12, os 3 primeiros versículos, aonde nós vamos analisar ali na Bíblia Sagrada que Deus vai chegar a Abraão. Abraão vivia na sua terra de uma forma bem tranquila. Ali era, na época, dos Caldeus era a maior potência ali tecnológica, cultural da época. Abraão tinha uma vida bem sucedida, era rico, tinha uma família abençoada. Abraão vivia próximo aos seus familiares, então Abraão não tinha motivo nenhum para poder abandonar a sua terra. Só que de repente, do nada, Deus aparece a Abraão, dizendo: sai da sua terra, saia da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra que eu te mostrarei, que no sentido original ali quer dizer uma terra que você ainda vai analisar, uma terra que você vai pesquisar ali a palavra no seu sentido original, quer dizer isso. E Deus está dizendo: eu vou tirar de um lugar que tu conhece, para te levar para um lugar que tu ainda não conhece, que tu vai analisar o lugar, para depois a promessa se cumprir. Ou seja, Deus está dizendo, para que a promessa seja cumprida, eu vou te tirar da terra que tu conhece, da terra que tu sabe como é que é. Mas a promessa eu quero que seja cumprida na terra desconhecida. Olha só como foge um pouco da ótica humana, né? Foge muito da ótica humana. E nós sabemos que a promessa se cumpriu, né? Mas na ótica humana dificilmente você vai ser bem sucedido, vai alcançar vitória em algum lugar que você não conhece. É um lugar que você ainda está indo para conhecer.
Passou esse tempo que o povo tinha essa ilusão de ir para São Paulo, porque em São Paulo era a terra que você ia, arrumava um bom emprego, né? Chegando lá dava certo, alugava um quartinho, alguma coisa. Mas acabou-se isso. Hoje, no século que nós vivemos, século XXI, na atualidade, ninguém mais tem essa coragem, ninguém mais acredita nessas coisas. Ainda tem, mas são poucos. Então Deus aqui, com esse texto básico que eu estou usando aqui, de Gênesis capítulo 12, Deus está pegando um homem e está tirando do seu porto seguro e está pegando esse homem e dizendo, olha, eu vou te levar para um lugar desconhecido, porque o compromisso que eu tenho contigo, com a tua vida, com o teu ministério, só vai se concretizar lá. Então você precisa entender que o lugar não define o que Deus vai fazer na sua vida. Que o lugar não determina onde você vai chegar. O problema nunca vai estar no lugar. Eu já quero deixar a princípio, né, essa afirmação aqui nessa aula, que o problema nunca vai estar no lugar, meus irmãos. O problema está em nós, porque o lugar não define quem nós somos, mas sim nós quem definimos quem somos no lugar onde estamos. Independentemente do que esteja acontecendo no lugar, permaneça quem você é e Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Com essa afirmação, então, escute só, com essa afirmação, então, eu logo entendo que nem sempre o Éden será o lugar que Deus fará o milagre. Percebe que muitos querem a proporção do Éden, lugar bom, lugar tranquilo, um ar fresco, lugar abençoado, sem fome, sem calor, sem muita dificuldade, sem gastar muito suor. E muitas das vezes, nem sempre o Éden será será o lugar, que Deus irá fazer o milagre. Se nós observarmos na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 39, o verso 14, após José ser vendido, e estando José na casa de Potifar, a mulher de Potifar lhe propõe o pecado, e José rejeita o pecado, por entender e crer que ali não era o lugar onde ele queria chegar, que ali não era a sua chegada, o seu ponto final, o seu ponto que ele tanto almejava. E por ele ter rejeitado a proposta do pecado, ele foi proposto pela esposa de Potifar, ele é acusado e é preso injustamente, sendo levado para esta prisão. Mas isso não impediu, meus irmãos, de Deus cumprir, Deus realizar o propósito que Deus tinha na vida de José. Pelo contrário, ajudou, porque essa era a situação que Deus queria criar. Essa era a situação que Deus queria que fosse gerada para que José pudesse chegar e continuar rumo ao propósito de Deus. Então entenda que situações complicadas virão, acusações para tentar parar o teu ministério, acusações para tentar parar a tua história, para tentar te tirar do foco e vão te levar até a lugares horríveis que você nunca queria pisar. Vão tentar denegrir a sua imagem, vão tentar colocar o teu nome em algum lugar que será exposto para todo mundo ver. Mas biblicamente falando, muitas das vezes essas situações, ainda que pareçam estranhas, loucas, ainda que pareça inaceitável, mas será essa situação que Deus está querendo que aconteça para que ele venha realizar o propósito dele na sua vida. Entenda, nem tudo é ruim. Muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida é para Deus trazer um livramento de algo que iria te impedir para chegar lá na frente. Se eu analisar propostas, né, com isso eu aprendo que não é o lugar que determina, né, se recebo a proposta, mas quem eu sou quando eu estou diante da proposta, quando ela aparece. Então entenda, o lugar que você está, independentemente de como ele esteja, é você quem vai determinar o que ele vai fazer com a sua vida. Então fica tranquilo,
Não se turbe, não se apavore. Ah, quero sair, quero ir embora, isso aqui não está dando certo, está muito ruim, está me sufocando, está me matando espiritualmente. Calma, tenha paciência, porque o lugar não irá impedir de Deus cumprir o que Ele tem na sua vida. Percebe-se, como eu acabei de falar, o Éden nem sempre é o melhor do lugar. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, a Bíblia vai nos mostrar os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles nasceram e cresceram dentro do templo. Eram filhos de sacerdote, eram filhos de homem que representava ali a propiciação, o sacrifício para perdão de pecado do povo. Mas a Bíblia os chama e os denomina de filhos de Belial, filhos do diabo, porque homens que faziam falcatrua, roubo, pornografia na porta do templo, e as notícias começaram a se espalhar, e eles mesmo assim não quiseram se arrepender. Cresceram no templo, eles tinham tudo. Olha só, talvez quem olhava para o filho de Eli é filho de pastor, são bem-sucedidos, nossa, tem boa aparência, já já está explodindo aí, está voando, está tomando de conta de igreja, está tomando de conta aí de ministério, está ajudando o pai na obra, viajando. Mas olha só, não foi essa a realidade que eles viviam e que eles trouxeram para quem os via. A realidade era outra, a realidade era pecado, era engano. O lugar era bom, o lugar lhes proporcionava exaltação, honra, o lugar lhes proporcionava prosperidade, mas o caráter deles não lhe proporcionou, né, para viver isso. E eu quero deixar aqui uma frase bem importante: um caráter ele é tomado e é definido por decisões. São as nossas decisões que vai definir o nosso caráter e quem somos diante de Deus e das pessoas. Agora entenda só, em Juízes também, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia vai nos mostrar a vida de um jovem chamado Jefité, um jovem que não teve culpa por ser filho de uma prostituta, e nasceu, pois Gileade, seu pai, se relacionou, traiu, e gerou esse filho fora do casamento. E a Bíblia diz que ele é expulso, humilhado pelos seus irmãos, quando seus irmãos crescem. A Bíblia vai dizer que ele não vê nenhum problema, segue a sua vida. Porém, Deus cria uma situação, olha só, filho de prostituta, humilhado pelos irmãos e expulso de casa. Olha só como ficou a vida desse jovem. Mas mesmo assim ele continuou e perseverou. O lugar da humilhação não definiu ele, ele continuou sendo Jefité. Ele continuou a sua vida como Jefité. E a Bíblia diz que Deus prepara a situação, gera uma circunstância. Agora o povo está ameaçado, o povo está precisando de quem? De Jefité. Então, Jefité foi honrado por aqueles que lhe humilharam, e Jefité, ainda mais, que é linda a história, honrado no lugar que o humilharam. Então entenda, Deus tanto pode te honrar no lugar da humilhação, como também usar aqueles que te humilharam para te honrar. Tudo está na mão de Deus. Você precisa entender que o que você tem que ter é dependência em Deus e não no homem. Quando você passa a ser dependente do homem, você está correndo um risco. É igual o Josué Brandão costuma dizer: você está caminhando em uma ponte que está a ponto de quebrar, em um penhasco que já está despedaçado, andando em estrada cheia de pedreiras que você a qualquer momento pode levar uma topada. Então entenda, a sua dependência tem que estar em Deus, não em homens. Homens jamais querão te dar exaltação, principalmente na época em que vivemos. Ninguém quer ajudar ninguém, dificilmente alguém quer ver o teu bem e te ver sendo exaltado. Se nós analisarmos também em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 13, a parte A, Deus vai dizer que após Samuel analisar todos os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, Deus disse: não é nenhum desses aí. Procura se ainda tem mais algum. E tinha um moço, ruivo, de boa aparência e de boa presença. E agora, esse jovem que tanto foi humilhado pelo seu pai, pelos seus irmãos, e na casa em que morava agora, está recebendo, e a Bíblia faz questão de dizer, na frente dos seus irmãos,
A Bíblia ela é enfática e faz questão de dizer, na frente dos seus irmãos, ele foi honrado. Então entenda, Davi foi honrado no lugar da humilhação e na frente daqueles que lhe humilhavam. Davi não se preocupou em ir embora, ele poderia qualquer dia, quando foi cuidar das ovelhas, pegar o beco, ir embora, tentar uma vida em outro lugar. Mas Davi permaneceu, porque ele acreditava no Deus que ele servia. Em Daniel capítulo 1, versículo 19, para a gente encerrar. Daniel está na Babilônia. Israel está sitiada pelo rei da Babilônia. Israel agora está sendo dominada por pessoas idólatras que não adoravam a Deus, que era a favor de pecados. Mas Daniel permaneceu mesmo, e mesmo estando na Babilônia, Daniel não mudou. Daniel não se contaminou, não sujou suas vestes. Pelo contrário, ele obedeceu a Deus. Deus lhe deu estratégias de sobrevivência e ele foi honrado. Versículo 19 diz que o rei olha para eles e não vê jovens com aparência como eles. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, ainda que você esteja na Babilônia, ainda que você esteja em meio a opositores, a uma tradição diferente da sua, a costumes diferentes dos seus, permaneça o mesmo. Não faça atitudes desesperadoras. Tenha calma, ore a Deus, busque a direção do céu, porque Deus te ajudará. Que Deus te abençoe, que Deus te alcance com essa aula e com essa mensagem. Permaneça no lugar e Deus vai te exaltar. O lugar não te impedirá. Forte abraço, um beijo no teu coração e a paz do Senhor Jesus. Deixa o seu like aí pra gente, se inscreve no canal e compartilha. Deus abençoe a todos.